Olá pessoal, bem-vindos de volta à aula 26. Sou o professor Silber. Vamos analisar agora a diferença entre compostos covalente e molecular. Vamos analisar também a polaridade e solubilidade das moléculas. Nossos assuntos. Bom, a primeira diferença que nós vamos ter entre composto molecular e covalente. Ambos compostos são formados por ligação covalente. Todos os dois têm ligação covalente. Qual é a diferença então? No composto molecular, existe um número definido de átomos, como por exemplo, água, H2O, gás carbônico, CO2, a glicose tem uma delimitação de átomos. Existe uma molécula, uma unidade daquele composto. Já no composto covalente, não existe um número definido de átomos. Tá certo? Por exemplo, aqui o diamante é um composto que tem N átomos de carbono. Infinitos átomos de carbono. Infinito também não é a palavra certa, né? Tem um número muito grande de carbonos. A grafite também não tem uma delimitação, não tem uma molécula que limite. Tá? Grafite ali tem N átomos de carbono. O que vai fazer a diferença de uma estrutura para outra? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, composto molecular formado por ligação covalente tem uma molécula e tem um número definido de átomos, uma unidade individual. Já o composto covalente é formado por ligação covalente, porém não existe uma unidade definida, tá? Apenas vai mudar de uma estrutura para outra a forma como esses átomos vão estar ligados. Tá bom? Mesmo sendo o mesmo elemento químico, carbono, ele forma substâncias diferentes. Como é o nome desse fenômeno? Alguém lembra? Fenômeno em que o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Alô? Alô? Não, não estou falando no celular não, tá, pessoal? É alotropia. Pessoal, que você está atendendo o telefone aí. Alô? Alotropia, por favor. Tá bom? Então, ó, composto covalente, nós vamos ver a diferença é justamente aonde? Na estrutura, né? Tem aqui o diamante, o grafite. O carbono no diamante está na estrutura tetraédrica. Já no grafite, está na estrutura hexagonal. Tudo bem? Nós assistimos na aula 25 que a hibridação vai depender, né, da quantidade de ligações que um átomo vai fazer. Aqui no carbono diamante, o carbono está fazendo 4 ligações simples. Então, ele tem hibridação sp3. Já no grafite, se eu pegar aqui um átomo de carbono, ele está fazendo 2 ligações simples e uma dupla. Qual é a hibridação? sp2. Tudo bem? Olha só que interessante aqui, ó. Quando um número muito grande de átomos, normalmente indeterminado, estabelece ligações covalentes, formando uma estrutura única, né? Essa é a definição do composto covalente. Eles formam cristais covalentes ou cristais atômicos. Uma propriedade importante é que eles têm alto ponto de fusão e de ebulição, além de elevada dureza. Certo? Assim se comporta um diamante, tem um grau de dureza elevado. Diferentemente do grafite, né? A grafita ela já não é muito duro. Por quê? Como aqui são uma estrutura hexagonal, vê que essa camada aqui, ó, está separada dessa camada de baixo. Opa, perdão. Essa camada de baixo. Essas camadas elas podem deslizar umas para as outras. Então, o grafite não tem essa propriedade de dureza elevada. Não sei se ficou claro essa questão. Outro exemplo de composto covalente, né, é a sílica. Essa estrutura. Nós temos aqui o silicato, né, óxido de silício. Tá? E aí, nessa estrutura não tão cristalina assim, ela, se não me engano, a sílica ela é amorfa, né? Ela não tem uma estrutura cristalina. Tá? E eu tenho N estruturas SiO4 se repetindo de uma maneira indeterminada. Tudo bem?
Próximo tópico que vamos estudar é a polaridade das ligações covalentes. Essa polaridade seria como se fosse uma disputa de cabo de guerra, né? Já brincaram disso, né? Já viram, né? Quem for mais forte ganha, não é isso? Então, essa força é chamada de eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de atrair o elétron para si, né? Através de uma ligação covalente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois átomos que estão ligados pela ligação covalente. Se o átomo Y for mais forte, ou seja, tiver maior eletronegatividade, esse par de elétrons que está compartilhado, o par vai ser mais puxado para o lado do átomo Y, nesse caso. Então, ele vai adquirir uma carga parcial negativa, porque ele está ganhando aquele elétron. Né? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui. Quem perde o elétron vai ficar com uma carga positiva. Tudo bem, pessoal? Como é que a gente vai ver a eletronegatividade? A eletronegatividade cresce, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quem seria o átomo mais eletronegativo? O flúor. Observe que os gases nobres aqui não entram nessa relação, porque os gases nobres não realizam, né, ligação química, são nobres porque são estáveis. Embora alguns átomos, né, xenônio e plutônio já conseguiram determinar algumas moléculas, os cientistas sintetizaram moléculas com esses átomos de maneira artificial. Então, as ligações covalentes são forças internas, que nós chamamos, né? Forças, também nós podemos chamar de ligações intramoleculares, porque está dentro da molécula, são forças internas na união dos átomos para a formação de moléculas através de compartilhamento de elétrons. Então, nós vamos ter ligação apolar, ocorre quando nós temos átomos iguais ligados, tá? Então, aí os elétrons vão estar igualmente distribuídos na ligação química, não é isso? Exemplo aqui, ó, do gás cloro. Eu tenho dois átomos de cloro. Como é o mesmo elemento químico, não vai ter diferença de eletronegatividade. Então, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. Então, aqui nós dizemos que essa ligação química ela é ela é apolar. Apolar essa ligação química. Tudo bem? Também nós temos caso aqui dos hidrocarbonetos, certo? Nessa ligação aqui, ó, carbono com carbono, por ser o mesmo elemento químico, essa ligação aqui ela é apolar. Carbono com carbono, tudo bem, pessoal? Nessa ligação carbono-carbono é apolar, porque é o mesmo elemento químico. O que seria então a ligação covalente polar? Ocorre entre átomos diferentes. O par de elétrons se localiza na região mais próxima do átomo de maior eletronegatividade. Tudo bem? Então vai ter uma separação aqui das cargas, né? Vai ter uma carga parcial positiva, onde estiver perdendo elétrons, e uma carga parcial negativa, onde vai ganhar os elétrons. Vamos ver aqui o exemplo aqui no álcool. Aqui nós vamos ter, ó, essa ligação oxigênio-hidrogênio é uma ligação polar, porque você sabe que são átomos diferentes. Mas quem vai ter carga negativa? O oxigênio, né? Ele que vai ter carga negativa. Já o hidrogênio vai ter carga positiva, porque nós temos que ver lá naquela relação da eletronegatividade. Tudo bem? Então aqui, ó, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai ter a carga parcial negativa. Tudo bem? Aonde vai perder tanto o carbono e o hidrogênio que perdem para o oxigênio, vai ter carga parcial positiva. Aqui na molécula do clorometano, o cloro, por ser mais eletronegativo, ele puxa o elétron, né, gerando uma carga negativa para o cloro e uma carga positiva para a estrutura aqui do carbono que está perdendo os elétrons. Ou seja, a nuvem eletrônica sofre uma distorção, tá certo? Ela vai sofrer essa distorção, então, naquela imagem que eu mostrei anteriormente, voltando aqui para ela, ó. Essa seria uma imagem que ilustra o fenômeno que está acontecendo. Essa nuvem eletrônica está distorcida, ela está mais concentrada
onde é mais eletronegativo. Pessoal, decorem pelo menos esses três. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Tudo bem, pessoal? O POM, o famoso POM. Beleza. Vamos avançando aqui. A polaridade das moléculas. Nós estávamos vendo apenas a polaridade da ligação química. Tudo bem? Só que a molécula também vai ter a polaridade. Porque pela somatória de todas as polaridades das ligações, pode ser que a molécula seja polar ou apolar. Como é que a gente vai medir a polaridade das ligações? É feito pelo momento dipolar, que é a letra grega mi, né? Então aqui o mi é o momento dipolar, que ele pode ser simbolizado por um vetor, né? Porque um vetor é sempre uma seta lá na matemática, né? Então esse vetor ele indica quem é o elemento mais eletronegativo. Então aqui nessa ligação química tem um vetor associado a ela, que é o momento dipolar, tá? Aqui seria a forma de como calcular o momento dipolar, né? Seria carga em unidades eletrostáticas e D a distância que separa essas cargas. Só que a gente, no nível médio, não é cobrado esse cálculo. Tá? A unidade seria o debye, né? A unidade que nós medimos o momento dipolar. Só que aqui no nível médio, a gente só vai analisar o vetor. A gente só vai fazer a análise qualitativa desses vetores. Tudo bem? Com moléculas com ligações polares, tá? Essa molécula ela pode ser apolar ou polar. Pela somatória de todos os vetores, pela somatória de todos os vetores do momento dipolo, dependendo do valor desse momento dipolar resultante, se ele for momento dipolo, se o momento dipolo for igual a zero, a molécula é apolar, ou seja, não tem polo. Se o momento dipolo resultante for diferente de zero, então essa molécula vai ser polar. Vetor momento. Lembrando aqui, pessoal, olha, se eu tenho aqui um vetor A com um vetor B, eles geram uma resultante. Fazendo aqui o prolongamento dele, ele vai gerar um vetor resultante. Tudo bem? Se eu tiver aqui, por exemplo, um vetor A, aqui com um vetor no sentido contrário, com a mesma unidade, aqui o vetor resultante vai ser quem? Igual a zero. Porque a força menos a outra força vai dar zero. Então, se o vetor momento dipolar, a somatória, o resultante der zero, a molécula é apolar. Se der um valor diferente de zero, então a molécula é polar. Vamos ver aqui cada situação específica, tá? Como é que eu vou saber se ela é polar ou se é apolar? Vai depender, pessoal, do que? De vários fatores, tá? Vai depender aí, ó, da geometria da molécula, a gente já trabalhou isso, né? Vocês também devem ter visto em outras aulas, geometria. E vai depender da soma de todos os vetores do momento de dipolo. Tudo bem? Então, a base de tudo é a geometria. Se você não souber a geometria, pode ter dificuldade. A polaridade de uma molécula depende da eletronegatividade dos átomos desenvolvidos na estrutura. Né? Claro, quanto mais aquela molécula tiver elementos mais eletronegativos, maior vai ser a polaridade daquela molécula. Isso vai repercutir nas propriedades das moléculas. Tudo bem? Vamos analisar aqui, ó, um esquema. Gás hidrogênio, H2. Eu tenho dois átomos iguais. Vai ter força aqui, pessoal, nessa ligação química? Alguém vai puxar o elétron com mais força? Não. Ninguém ganha aquele elétron, porque é o mesmo átomo. Então, o vetor momento de dipolo é igual a zero. Resultante é igual a zero. Logo, a molécula é apolar. HF, né, o gás fluorídrico. Eu tenho aqui no caso, eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor. Nessa ligação química aqui, o flúor é o mais eletronegativo, então eu tenho um vetor aqui para a direita. Então existe um vetor momento dipolar resultante, não me interessa o valor, eu sei que ele existe, tem um valor, é diferente de zero, então a molécula é polar.
Olha aqui o gás carbônico, CO2. Pessoal, aqui no gás carbônico, a ligação é polar. Aqui nessa carbono com oxigênio, o oxigênio puxa com mais força, né? O oxigênio puxa com bastante intensidade essa ligação química. Tá aqui, ó, tá simbolizado aqui nesse lado. Cada oxigênio ganha do carbono. Porém, como é o mesmo elemento químico, uma força que está do lado com a força que está do outro lado, ninguém vai ganhar. Então não existe momento de polo resultante. Então os vetores se cancelam. Logo, a molécula como um todo é apolar. Tudo bem, pessoal? Interessante uma coisa aí, ó. O que, é que significa uma molécula apolar? Significa que a nuvem eletrônica está distribuída de maneira igual por toda a molécula. De maneira igual a nuvem eletrônica de maneira negativa. Tudo bem, pessoal? Se for aqui a molécula do HF, essa molécula, a nuvem eletrônica dela, ela vai estar distorcida. Estou fazendo aqui bem exagerado, tá, pessoal? Ou seja, ela está mais concentrada para o lado do flúor, onde então tem uma região com densidade de carga negativa, e aqui onde tem ausência de elétrons vai ter uma densidade de carga positiva. Então, a molécula polar. Olha que interessante agora o gás cianídrico aqui, ó, HCN. Também tem uma geometria linear. Todos até agora, pessoal, são lineares, né? Carbono e hidrogênio, quem vence é o carbono para a direita. Perdão. Carbono e nitrogênio, quem vence é o nitrogênio para a direita. Então aqui eu tenho dois vetores para a direita, ó. Então somando os dois vai gerar aqui um vetor resultante aqui para o lado direito. Tudo bem, pessoal? Se existe, então esses vetores não se cancelam, pelo contrário, eles se somam, logo o vetor momento de polo resultante é diferente de zero, então essa molécula é polar. Vamos analisar agora a molécula da água. Na molécula aqui da água, nós temos aqui, ó, oxigênio que vence nessa ligação química aqui, então ela gera um vetor momento de polo para cá. Aqui também tem outra ligação também, então gera aqui um vetor momento de polo para cá. Somando esses dois, ó, somando esses dois vetores, forma esse vetor pé de rosa, o vetor momento de polo resultante total. Então gera aqui uma densidade eletrônica negativa aqui nessa região. E aqui no hidrogênio baixa densidade eletrônica, então densidade positiva, no caso, né? Ausência de elétrons. Então a água é uma molécula polar. Tudo bem? Pessoal, tá dando para acompanhar aí direitinho, uma por uma, são vários exemplos, né? Isso aqui é repetição. Tá? Tem que repetir bastante para a gente conseguir entender. Não é só saber a geometria, tem que saber a geometria e tem que fazer a análise do vetor momento de polo. Olha a molécula aqui da amônia. A geometria é piramidal, como nós vimos, tem esse formato. Tá? Aqui, ó, cada nitrogênio, na cada ligação, o nitrogênio ganha. Cada ligação, o nitrogênio ganha. Tá? Então, essas três vetores, com essa geometria, esses três vetores somam, gera esse vetor resultante para cima aqui, ó. Gera esse vetor resultante. Se tem, então a molécula é polar. Se possui vetor momento de polo resultante, a molécula é polar. Aqui o gás metano, olha lá. Tem aqui a estrutura do gás metano. A estrutura é tetraédrica, tá? Só que acontece, cada ligação dessa, o carbono vence. Cada ligação dessa, o carbono vence.
Peço só perdão aqui, rapidamente. Sumiu aqui, eu acho, né? Deixa eu ver se voltou. Só tá aqui sem querer. Rapidamente. Voltei aqui, pessoal, compartilhando a tela de vocês. Pronto, voltou. Então aqui, ó, essas 4 ligações vão ficar dessa maneira. Essas duas, esses dois vetores aqui, ó, gera um vetor para cá, ó. Esses dois hidrogênios. Esses dois daqui de baixo vão gerar um vetor resultante para cá. Vocês conseguem observar que um vai se anular com o outro? Logo, os vetores se cancelam. Então, não tem vetor momento de polo resultante. É igual a zero. Logo, a molécula do metano é uma molécula apolar. Tudo bem? Apolar. Nós temos um macetezinho que podemos analisar aí, pessoal. Para saber se a molécula vai ser polar ou apolar. Vou mostrar aqui para vocês. Tentem acompanhar. Você não precisa, às vezes, analisar o vetor, né? Esse negócio de colocar o traçozinho, ver o vetor, ver o vetor resultante. Né? Só bastava ver lá na física e na matemática. Tem que ir também na química. Tem dificuldade. Então, é bom a gente analisar a estrutura da molécula. Quer ver? Ó? BCl2. Essa molécula, ó. BeCl2. Cloreto de berílio. Eu tenho 2 átomos de cloro e não tenho nenhum par de elétrons, né, não compartilhados. Um par de elétrons aqui não ligantes. Então, vê que essa molécula possui simetria ao redor do berílio. Ou seja, é como se eu pegasse essa molécula e dividisse ela aqui, ó, no meio. Né? Ela está distribuída de maneira igual. Tudo bem, pessoal? Então, se ela tem simetria ao redor do berílio, então ela é uma molécula apolar. Apolar. Tudo bem? Imagine o seguinte, você vai analisar como se fosse aqui um bar. Se você tiver mais gente de um lado do que um outro, é capaz do barco tombar, não é verdade? Uma canoa, né? Barco talvez não, mas uma canoa. Vamos analisar uma canoa. Tudo bem? Isso é física, né? A gente consegue perceber isso. Se você tiver mais gente de um lado do que do outro, vai tombar. Ou seja, se na molécula a nuvem eletrônica estiver mais concentrada de um lado do que do outro, a molécula é polar. Se a molécula estiver igualmente distribuída, a molécula vai ser apolar. Pessoal, deu para entender esse macete que eu expliquei agora? Bom? Então, se lá no barco estiver tudo igual, 2 pessoas de um lado, 2 pessoas do outro, está equilibrado. A molécula é apolar. Agora, se eu tiver mais gente de um lado do que do outro, o barco vai virar, vai tombar. Então, a molécula seria, né? A molécula seria polar. Né? Se desequilibrar o barco, vai tombar o barco, a molécula é polar. Vamos analisar aqui, ó. Molécula do CO2, gás carbônico. Tem um carbono e 2 oxigênios. Não tem nenhum elétron desemparelhado aqui no carbono. Então, vê que está todo de um lado e do outro está igual. Então, ele tem simetria. Eu posso cortar certinho no meio aqui, ó, né? Tem simetria ao redor do carbono. Então, essa molécula é apolar. Mas você sabe que aqui, ó, para a direita, tem o vetor momento de dipolo. Para a esquerda, aqui com sentido do oxigênio, tem um outro vetor de momento de dipolo. Um para a esquerda e outro para a direita. Eles se cancelam. Então, o vetor momento de dipolo resultante é igual a zero, a molécula é apolar. Outro caso, BF3. Essa molécula aqui, ó, BF3, tá? Vê que não tem nenhum elétron desemparelhado. Tenho 3 átomos iguais de flúor. Então, ele tem simetria ao redor do boro. A molécula vai ser apolar. Tudo bem, pessoal? Aqui nessa molécula, você poderia falar, professor, vem aqui no flúor, ele gera um vetor momento de dipolo resultante? Não, porque aqui, ó, esse vetor
com esse outro, forma vai ter um momento de dipolo resultante aqui para baixo. Esse que está para baixo é igual ao que está aqui para cima. Um menos o outro vai dar zero. Então, o momento de dipolo resultante, tá, pessoal? É igual a zero. É igual a zero. Então, por isso que a molécula é apolar. Dá até para fazer o cálculo, pessoal. Com certeza lá pela lei dos cossenos, né? Só que eu não vou demonstrar agora, porque pode ser que, enfim, quando a pessoa envolve matemática, parece que estraga tudo, né? Não, pelo contrário. A matemática é extremamente importante. Mas é possível demonstrar que isso daqui, tá? É igual, a força que está para baixo é igual a que está para cima por conta do ângulo aqui, ó. 120 graus, tá bom? Dá para demonstrar isso tranquilamente. Fica numa outra aula. A gente pode fazer essa brincadeira aí. Molécula do gás, do gás metano, CH4. Então, você fazendo a estrutura de Lewis, geometria tetraédrica, o carbono aqui não tem nenhum par de elétrons livres e tem 4 átomos de hidrogênio iguais, 4 átomos iguais, que é o hidrogênio. Então, tem simetria, a molécula é apolar. Tudo bem? Aqui o carbono, na molécula CCl4. Tá? Eu coloquei um C a mais, né? CCl4. Eu tenho o carbono, nenhum elétron desemparelhado, tenho 4 átomos de cloro, 4 átomos iguais. Então, tem simetria, a molécula é apolar. Bacana. Bora ver outros casos agora. HCN, aqui, o ácido cianídrico, né? Nessa estrutura aqui, pessoal, o carbono não tem elétron desemparelhado. Porém, ele tem 2 átomos diferentes. Tudo bem? Então, se não tem aqui, pessoal, simetria, está diferente os átomos, a molécula é polar, direto, polar. Outro caso aqui, ó, o carbono da molécula aqui, CH2O, né? Esse aqui é o formol, né? O metanol, o nome desse composto. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Não tem elétron desemparelhado. Como tem átomos diferentes, a molécula é polar direto. Sem fazer a questão de vetor. Amônia, esse mais fácil ainda, pessoal. Tem par de elétrons aqui, ó. Então, essa molécula aqui é polar. Amônia aqui, ó, vai gerar um momento de dipolo resultante aqui para cima. Então, a molécula é polar. A água. Tenho 2 pares aqui, ó, a geometria aqui é angular, tem 2 pares de elétrons. Então, também é polar. Então, professor, se sobrar par de elétrons, é polar direto? Para nosso nível médio, sim. Né? Mas tem uma estrutura muito rara que a gente consegue ver uma molécula muito mais complexa, que tem 3 pares de elétrons, mas vai ter ali uma simetria, aí seria apolar. Mas para o nosso caso, nível médio aqui, tá bom, pessoal? Nessas moléculas bem mais simples, a gente já pode bater o martelo e sim, sobrou esse par de elétrons, a molécula é bipolar. Aqui, ó, eu tenho carbono, não sobrou elétrons, mas ele tem átomos diferentes, pelo menos um átomo diferente direto. Molécula polar. Tudo bem, pessoal? Polar. Antes de eu escrever aqui, eu só sei... Ó, existe uma molécula aqui, por exemplo, XF2, ó. Mesmo sendo xenônio, um gás nobre, mas é possível montar essa estrutura dessa molécula, forçar essa ligação. E aqui ele vai ter 3 pares de elétrons livres. Tudo bem, pessoal? 3 pares de elétrons. Tá? Então, olha o que acontece. A geometria aqui ela é chamada de linear. Linear. Tudo bem? Então, a força que está para cima é igual à força que está aqui para baixo. Então, o vetor momento de polo resultante é igual a zero. Então, a molécula, nesse caso, é apolar. Tudo bem, pessoal? Ah, mas sobrou aqui par de elétrons. Beleza, mas essa molécula aqui, no nível médio, dificilmente iria cair, embora essa molécula já foi cobrada uma vez no Enem. Lá ele perguntava quantos pares de elétrons tinha aqui, ó. 3 pares de elétrons não ligantes. Essa que era a pergunta do Enem. Fechou, pessoal? Tudo bem essa observação aí? Tá bom? Mas para um nível mais simples, aquele macete é bastante útil. Tá bom?
Olha aqui, pessoal, exemplo com dois átomos, né? Se os átomos forem iguais, a molécula direto, né, é apolar. Tanto a ligação quanto a molécula vão ser apolares. Se tiver átomos diferentes, a ligação é polar e a molécula, obviamente, também é polar. Tá bom? Com mais de dois elétrons, nós temos que analisar, né, o vetor. É isso, pessoal? Nesse caso aqui, ó, na molécula Cl4, carbono não tem nenhum elétron desemparelhado e todos os ligantes são iguais. Então, direto, a molécula é apolar. Aqui no CHC3, eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio e três átomos de cloro. Então, direto. Carbono não tem elétron desemparelhado, porém tem átomos diferentes. A molécula vai ser polar. Fechou? Um dado interessante. Lá na química orgânica, nós estudamos isomeria. Isomeria geométrica. Nesse caso aqui, nós temos a estrutura aqui, ó. Esses dois cloros estão na estrutura trans, porque eles estão lados opostos ao esse ângulo dupla, essa ligação dupla. Aqui estão para o mesmo lado, né? Então aqui chega isômero cis, tudo bem? Aqui no isômero trans, essa força que o cloro ganha aqui na ligação é anulada com a outra. Logo, essa estrutura aqui, ó, o momento de polo resultante é igual a zero. A molécula vai ser apolar. Já o seu isômero cis, as duas forças aqui, ó, se somam, vai gerar um momento de dipolo resultante aqui para cima, né? Tá aqui o valor, inclusive, 1,9 dBAs. Então, a molécula é... O isômero cis é polar. Então, o trans vai ser apolar e o cis, nesse caso, vai ser polar. Tudo bem, pessoal? Também a gente pode analisar esse fundamento aqui, esse assunto lá na química orgânica também, tá bom? Próximo tópico é as forças intermoleculares, também chamado de aqui a ligação, né, intermolecular, ou seja, o que acontece entre as moléculas. Uma molécula se liga com outra molécula através das forças intermoleculares. Tudo bem? Essas forças são forças externas que vão atrair as moléculas, né? Também, por exemplo, as próprias moléculas orgânicas. Essas forças são mais fracas que as ligações iônicas e covalentes. Elas vão direcionar as propriedades físicas das substâncias. Por exemplo, no estado sólido, né, as moléculas estão bem unidas, não é isso, pessoal? No estado líquido, está mais afastado. No estado gasoso, totalmente afastado. No estado líquido, ocorre essa interação entre as moléculas. Essa interação é chamada forças intermoleculares. No estado sólido, as interações estão mais intensas. Já no estado gasoso, praticamente não existe nessas interações. Só quando a molécula em movimento aproxima uma da outra. Aí tem as forças intermoleculares. Acho que vocês já estudaram, né? Estudo dos gases, um tópico aqui no nosso curso. Lá nós consideramos que os gases ideais, né? O que é um gás ideal? Que aqueles átomos ali, aquelas moléculas do gás, os choques são efetivos e que essas interações entre as moléculas sejam inexistentes. Mas na prática a gente sabe que essas interações ainda continuam acontecendo, embora com mais dificuldade. Está no estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas uma das outras. Tá? De maneira geral, as forças intermoleculares são chamadas de Van der Waals, forças de Van der Waals. Elas têm natureza eletrostática, né, de cargas elétricas, e podem ser de três tipos: de polo, ligação de hidrogênio e de polo induzido e de polo induzido. Vamos analisar uma a uma. Vamos ver aqui. A de polo induzido acontece em moléculas apolares. Tudo bem? Apolares. De polo, como o próprio nome já sugere, de polo permanente e de polo permanente, acontece em moléculas polares. E ligação de hidrogênio, perdão, tá, pessoal? A ligação de hidrogênio acontece em moléculas polares, mas que tem algo especial. É quando o hidrogênio estiver ligado ao ponto. O hidrogênio estiver ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou nitrogênio.
Então aqui, pessoal, você tem que saber, dominar bem a geometria molecular. Sabendo a geometria molecular, você entendeu, né, a polaridade da molécula. Sabendo a polaridade, você vai saber qual é a força intermolecular que vai estar atuando nela, né? Então, moléculas apolares, de polo induzido e de polo induzido, é a mais fraca de todas. Se a molécula for polar, vai ser de polo, que é mais forte. E se for hidrogênio ligado ou ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, é chamada de ligação de hidrogênio. Algumas pessoas chamam também de ponte de hidrogênio, né? Principalmente lá na biologia, né? O DNA, né? As bases nitrogenadas estão ligadas através de ponte de hidrogênio. Só que na química, o nome correto é ligação de hidrogênio. Tudo bem, pessoal? E sabendo essas forças intermoleculares, a gente vai conseguir prever e entender as propriedades dessas substâncias. Tudo bem? Então, está aqui todo o visor, né, para vocês acompanhar. Show? Vamos avançando. O ponto de fusão e de ebulição, né, que é a temperatura em que ocorre a fusão ou a ebulição do composto orgânico, vai depender de vários fatores, né, como, por exemplo, pode depender das forças intermoleculares ou do tamanho das moléculas. Tudo bem? Se for uma força intermolecular intensa, vai fazer com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumente. E o tamanho da molécula? Quanto maior a molécula, maior o tamanho da molécula, maior vai ser a sua massa molecular, maior vai ser a superfície de contato entre as moléculas, logo mais interação vai ter, aumentando então o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Ó. Gás cloro, gás propano, gás bromo, gás iodo, todos são apolares, né? Vê que aqui tem um baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, não é verdade? Mas observe que o iodo, por ter uma massa maior, vai ter um ponto de fusão maior. Tudo bem? Observe que a água tem uma massa pequena, mas por que ela vai ter um ponto de ebulição grande comparado a outras substâncias, né? Que tem as massas bem próximas. Por que isso acontece? Alguém saberia me dizer? Porque a água, interessante aqui, né? Ela realiza o quê? Ligação de hidrogênio, né? A molécula da água com uma outra molécula de água realiza, né, a ligação aqui, ó, de hidrogênio. O oxigênio com o hidrogênio se interage, né? Ou seja, o polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo da outra molécula. E a ligação de hidrogênio, é uma das ligações mais fortes da natureza. Tudo bem, pessoal? Por isso que a água ela é encontrada no estado líquido na temperatura ambiente. Sem isso, não teria como ter a vida como nós conhecemos. Tudo bem? Interessante. Tudo depende da química, não é verdade, pessoal? Olha aqui, ó. Tenho dois hidrocarbonetos, etano e decano, como exemplo. Tá? Observe que o ponto de ebulição do etano é menos 88, né? Já o ponto de ebulição do decano é 174. Por quê? Pelo tamanho, né? A massa molar é bem maior, mesmo tendo as mesmas forças, né? Carbono e hidrogênio, porém, pela sua massa molar ser maior, né? O seu ponto de ebulição vai ser maior. Então, quando você aumenta a massa, porque nessa tabela, você aumenta aqui a massa molar, você aumenta, né, o seu ponto de ebulição e ponto de fusão. Certo? Aqui nessa tabela, na primeira tabela, nós temos etano, nós temos aqui um éter, né? Metano, nós temos aqui um aldeído e nós temos um álcool. Por que o álcool vai ter o ponto de ebulição maior comparado aos outros? Porque aqui o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Então ele vai formar ponte de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio. Ah, professor, mas e aqui, ó, não tem também? Não. Aqui nesse caso, o carbono está ligado com o oxigênio fazendo uma ligação dupla e ligado ao outro hidrogênio. O hidrogênio não está ligado ao oxigênio. Esse daqui é o etanal. O nome desse composto é um aldeído, tá bom, pessoal? O carbono forma dupla ligação com oxigênio.
Tem essa diferença. Por isso, então, que o etanol tem um ponto de ebulição maior, porque ele forma a ligação de hidrogênio. Já que no etanol ele forma dipolo-dipolo. Aqui no éter também, dipolo-dipolo, mas menos intenso um pouquinho, né? E é polar, mas uma intensidade um pouquinho menor. Tudo bem? Então, quanto maior a força da ligação, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tudo bem, pessoal? Sabendo a polaridade, pessoal, você vai entender a solubilidade, né? Uma substância pode se misturar com uma outra, né? Nós temos uma mistura homogênea, mistura heterogênea. Mistura homogênea, ela se mistura perfeitamente. Já a mistura heterogênea, não, as substâncias não vão se misturar. Por que isso acontece? Porque substância polar só vai se dissolver em substância polar. Substância apolar só vai se dissolver em substância apolar. Semelhante dissolve semelhante. Tudo bem, pessoal? Então, água é polar com etanol polar se misturam. A gasolina é apolar, querosene é apolar, então se misturam. Gasolina, que é polar, não se mistura com a água, que é a gasolina, que é apolar, não se mistura, falei polar, né? Perdão. A gasolina, que é apolar, não se mistura com a água, que é polar. Então, por isso que não se misturam, formam uma mistura heterogênea. Líquidos polares tendem a se dissolver em líquidos polares. Semelhante dissolve semelhante. Tudo bem, pessoal? Então, ó, compostos apolares são solúveis em solventes apolares. Ó, heptano, ácido linoleico. Embora tenha uma pequena parte aqui, pessoal. Professor, olha bem aqui. Tem uma pequena parte polar, mas o que predomina na estrutura maior aqui ó, é a parte apolar. Tudo bem? Então, a maior afinidade é para substâncias apolares. Compostos polares só vai se dissolver né, em substâncias polares. Né? Metanol, água, propanona, que é a famosa acetona, né, só vai se dissolver em semelhante dissolve semelhante. Pessoal, os hidrocarbonetos lá na química orgânica, tá, eles são solúveis apenas em substâncias apolares, tem baixa polaridade, tudo bem? Então eles não vão se misturar em água. A água você tem que decorar. É uma substância polar. Os derivados do petróleo, querosene, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, são apolares. Ou seja, eles são miscíveis apenas entre si e não se mistura com a água. Tudo bem, pessoal? É importante você ter informações sobre essas substâncias que ajudam muito na hora de resolver uma questão de prova. Tá bom? O petróleo, né, só vai se misturar bem com gasolina, óleo diesel, né? Todos os seus derivados, na maioria do petróleo, né, não são miscíveis em água, né? Os álcools, eles possuem parte polar, referente ao grupo OH, onde acontece a ligação de hidrogênio. A outra parte da cadeia, né, vai ser apolar. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, o etanol. Tá? Então, aqui tem uma parte polar, aqui seria a parte apolar. Por isso que o etanol consegue se misturar na gasolina, né? Nós compramos nossa gasolina, ela tem um teor de álcool. Tudo bem, pessoal? Tem um teor de álcool, certo? Como é que a gente vai ver a solubilidade dos álcools em água? Isso vai depender da parte hidrofóbica e da parte hidrofílica, não é verdade? A hidrofílica é a parte polar do álcool, aqui do propanol. Aqui teria a parte hidrofóbica, né, que nós temos 3 átomos de carbono. Quanto maior for a parte hidrofóbica, mais afinidade né, com substâncias apolares vai ter aquele composto. Tudo bem? Vamos avançar aqui um pouquinho. Ó. O grupo hidrófobos, né? Ele dificulta a solubilidade em água. Quando você aumenta a cadeia carbônica, vai aumentando esse grupo, essa parte apolar. Quais são os grupos hidrófilos, né? Que tem afinidade com a água? OH, HN, né? Se tiver composto que tem essa estrutura, vai ter afinidade com a água.
Exemplo aqui da vitamina C. A vitamina C, você coloca lá o efervescente, né? Vai misturar na água perfeitamente. Tem bastante grupos OH, então é bastante solúvel em água. Já que a vitamina A é lipossolúvel, né? Vai ser solúvel em quem? Em lipídios, que são substâncias apolares. Embora aqui tenha apenas um grupo OH, pessoal, o que prevalece mais é a parte apolar. Combinado? Vamos fazer aqui exercício? A água